Atenção, direto ao ponto, o caso Cezinha. Você tem um jogador no seu elenco, que é o Cezinha, que é um camisa 10, né, que o Chamusca não gostava, digamos assim. Algumas vezes o Chamusca chegou a declarar que não gostava, ou que ele não se adequava ao que ele queria, né, porque o Cezinha era um jogador mais de vir com a bola dominada de frente para a zaga. E sendo que o Chamusca nunca, na verdade, realmente nunca utilizou nenhum jogador nessa função, porque ele gostava de espetar seus jogadores na defesa adversária, e quem vinha com bola dominada de trás, né, era geralmente primeiro volante, no caso o Friso, né, e depois com a chegada do Oyama, o Oyama passou a fazer isso também. Porém, é verdade também que o Cezinha foi utilizado no final do ano pelo Lúcio Flávio, e o Matheus, né, daqui da Rádio Botafogo e Fogo Stats, fez um levantamento dos números do Cezinha na época para contrastar com os números do Marcinho e do Felipe Ferreira, que pelo Chamusca eram muito mais utilizados, e o Cezinha nunca recebia chance, tá? Então vamos tentar entender esse caso, vamos tentar entender aqui qual é a lógica disso. E a gente pode se apoiar naquilo que o Botafogo faz, nas práticas do Botafogo, tá? O primeiro caso, se o jogador não atende às suas necessidades técnicas, como é o caso do Marcinho, como é o caso do Rafael Carioca, como é o caso do Kevin, tá? E como é o caso do Barrandegui, o que o clube precisa fazer? O clube simplesmente comunica o jogador que ele não faz parte dos planos, tá? E deixa o jogador à vontade para buscar outro clube, e não se preocupem de ter clube interessado ou não. Se algum clube se interessa pelo Rafael Carioca, tá? O Cezinha vale ouro, tá? Com todo respeito ao Rafael Carioca, pode ser um bom rapaz, eu não conheço o cara pessoalmente, a gente está falando somente das questões de campo, tá? Enfim, vamos lá. A questão é, o que não pode acontecer é o jogador que não é utilizado na base, né? E um jogador que não é utilizado no profissional e que fica no limbo. E esse jogador no limbo significa ele não tem nenhuma articulação do clube para se desfazer dele, aliviar a folha salarial, e também não tem planos para utilizá-lo. Então, a pergunta que fica, e aqui é uma pergunta genuína mesmo, tá? O que faz o Cezinha no Botafogo? Por que o Botafogo tem no seu elenco, ocupando espaço no seu elenco, um jogador que tem essas características que nos faltam, tá? Hoje nós temos o Chay jogando ali, tá dando conta do recado, tá fazendo seus gols, tem todo o seu destaque, mas quando o Chay foi trazido, ele não foi trazido para jogar nessa posição, ele foi colocado nessa posição posteriormente e se adaptou, e tá dando conta do recado, e ele não tem reserva. Talvez o Felipe Ferreira, talvez, tá? Mas por que não fazer com um atleta que você não pretende utilizar a mesma coisa que foi feita com os outros? Que eu já citei os exemplos aqui. Se você não vai dispensar o atleta, então coloca para jogar. Porque não faz o menor sentido, não faz sentido nenhum você ter um jogador recebendo salário só para ficar treinando, tá? E não jogar. E aí a questão é, se fosse tão ruim assim, eu não estou dizendo que o cara é craque, eu não estou dizendo que ele vai resolver o problema da criação no Botafogo. Não se trata disso. Mas como a gente estava falando das outras posições mais cedo, quem aí está acompanhando esse comentário apenas pelo Direto ao Ponto, depois assista, tá, o programa na íntegra, porque o Gui falou sobre isso no começo do programa. Assim como nas laterais a gente tem jogadores que nos entregam características diferentes de jogo, ou possibilidades diferentes de jogo, nós precisamos disso também nessa posição. E poderia muito bem não ser o Cezinha, o reserva imediato do Chay.
Pode ser que a gente precise realmente de outro. Pode ser o Felipe Ferreira? Poderia ser Chay, Felipe Ferreira e Cezinha? Poderia, tá? Mas se a gente for ver nas outras posições, todos os jogadores já receberam alguma chance. Todos os jogadores receberam minutagem. O que acontece que o Cezinha nunca é utilizado no Botafogo? E por que o clube não se manifesta com relação ao atleta? Por que a gente trata do caso do Cezinha como se fosse uma caixa preta? É como se não pudesse falar no assunto. Ninguém nem fala no assunto. Eu acho que aí tem. Eu acho que eu não estou afirmando nada aqui. Eu estou dizendo só que eu acho. Tem algum imbróglio no caso do Cezinha que o impede de ser escalado. Eu queria saber a sua opinião, Gui, com relação a isso aí. É muito complicado, né? Porque a gente está voltando aqui, né? Eu falei lá no início da live, eu queria que a gente se desprendesse um pouco dos nomes, né? É óbvio, a gente está no assunto Cezinha, né? Não tem como fugir muito do nome, mas vamos pensar em características de jogo. O que o Chay oferece hoje para o Botafogo? Ali naquela função mais central. Central caindo pela direita. Finalização, chegando na área. Criação, passes verticais, a capacidade de atacar o espaço, que ele faz muito bem, uma enfiada de bola, participar às vezes da construção ali mais pelo lado direito, já que o esquerdo está bem povoado agora com o Guilherme Santos, com o Diego Gonçalves, e até às vezes com o Barreto chegando de trás. Então o Chay oferece isso para a gente. Que outro jogador ofereceria essas mesmas características para o Botafogo? A gente não está falando de nível técnico, estamos falando de características do jogador. Qual jogador conseguiria fazer um passe interessante, conseguiria deixar um companheiro cara a cara, conseguiria chegar cara a cara com o goleiro também e finalizar, conseguiria um drible curto, conseguiria ter uma visão de jogo para fazer um lançamento? Qual seria esse jogador? Eu queria até que a galera fosse respondendo no chat aí. Quem vocês acham que seria hoje, não tendo o Chay, esse cara? Que tivesse essas características. Não vamos falar de nível técnico, né? Como diz o Carlos Alberto, que ele gosta de entrar em nível técnico. Não estamos falando de nível técnico, estamos falando de características. Quem é esse cara hoje no Botafogo? Eu acho que a gente tem uma opção, que seria o Cezinha. Talvez, olhando mais para a base, o Juninho. Mas, de fato, fugindo desses dois, o Botafogo precisa ir no mercado. A gente não tem outro cara ali nessa função. Só que aí é que tá. Vale a pena a gente ir no mercado para buscar outro Cezinha? Buscar outro Juninho? Essa é a grande questão da contratação de um camisa 10. A gente tem recurso para isso? Se você vai pegar um cara que vai ser reserva do Chay, você já não consegue no nível alto, obviamente. Você vai contratar um reserva, você não está contratando um titular. Então, vale a pena você ir atrás desse reserva com as mesmas características de outros dois jogadores que a gente já tem no Botafogo, nessa situação financeira de economizar gastos. Não vale a pena, galera. Não vale a pena. E aí, entrando no nível técnico, a gente pode até falar depois de características e de como o Cezinha agregou mais do que vários outros jogadores naquela função. Muita gente tem memórias negativas e tudo mais, mas fato é que ele não teve minutos essa temporada. E quando teve, foi naquele jogo contra o ABC, onde o Chamusca colocou ele na fogueira, assim como colocou o Matheus Nascimento, assim como colocou o Gabriel Conceição, que é o centroavante do Sub-20 hoje. Muito por conta do planejamento, sim. A gente não tinha centroavante. O Chamusca foi forçado a colocar o Matheus Nascimento. Mas o planejamento foi feito em consenso com o Chamusca e Freeland. Não tinha Future nessa época. Então, voltando lá para a BC. Tô voltando lá na BC. Galera, o Cezinha hoje seria uma opção para vir do banco, substituindo o Chay algumas vezes. Ele tem as características. A gente não sabe hoje como é que ele vai desempenhar. Eu falei hoje lá no Twitter e falo de novo aqui, até para a galera que está assistindo. Eu não tenho uma opinião formada sobre o Cezinha. Não acho que ele deveria ser titular. Não acho que ele deveria ser reserva. Eu não acho nada, para ser bem sincero. A gente não tem uma amostragem, né? Ele não jogou tempo suficiente para a gente decidir se ele é bom ou ruim. Eu ainda tenho isso, na minha opinião. Eu não consigo decidir se ele é competente, pode ajudar o time, ou se ele não pode, porque a gente não teve essa amostragem. E por que a galera ainda fala, porque o Cezinha
não consegue. Muita gente falou no Twitter hoje, não tem o potencial, não tem qualidade. E o jogador, quando não é bom, ele não tem que entrar. Mas aí é que tá, puxando os números como o Matheus puxou, os números são bons. Se o cara de fato for um jogador ruim, que não merece entrar, a gente vai aceitar. A gente não questiona quando o Rafael Carioca foi afastado pela primeira vez. A gente questionou? Não questionou. A gente sabia que ele não podia estar ali. Mas agora o Cezinha, ele tem números interessantes de quando jogou e a gente não tem mais nada além disso. Por isso que há um certo pedido da torcida para ele ter mais minutos. Não é nem para ele ser titular, para ele participar da equipe. Eu, de fato, não sei o que esperar do Cezinha. A gente espera características que ele tem. Mas como ele vai desempenhar, como ele vai executar, a gente não sabe. Se ele vai executar mal, se ele vai executar bem. Então a questão do Cezinha é muito além do ele merece ser titular, ele merece ser reserva, ele é ruim, ele é bom. Eu, de fato, não sei o que o Cezinha é até hoje. E eu gostaria de saber, até porque o Botafogo não tem um elenco tão profundo na posição, tanto que a gente está indo atrás de um outro jogador, para se dar ao luxo de nem testar. Então, eu acho que essa é a minha visão sobre o assunto. Espero que a galera aí do chat esteja entendendo e que comece a pensar também. Como é que o cara tem números bons até para a posição comparados com outros jogadores? Muita gente até falou, mas com esse elenco do Botafogo é fácil. Mas então por que ele não participa se é fácil? Né? Por que a gente está deixando de fora se ele é melhor que os que estão lá? Então, eu não sei desse... Eu já falei, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim. Eu nem gosto muito desse bom ou ruim, porque, como a gente falou já de características, né? Eu não sei se ele vai ser competente, se ele é útil ou não. A gente não tem como saber isso, de uma certa forma. A gente não tem como fazer uma avaliação do Cezinha com essa minutagem que ele tem. A gente precisa que ele jogue. E a gente pede que ele jogue pelo que ele já apresentou. Não por pedir por jogar. Mais uma vez, só para finalizar e reiterar, o Rafael Carioca, quando foi para o banco, a gente não questionou. O Marcinho, quando foi para o banco, a gente não questionou. O Felipe Ferreira, quando foi para o banco, a gente não questionou. Por quê? Porque a gente viu, a gente teve uma amostragem desses jogadores e entendeu que, de fato, eles não iam agregar muito ali, né, no contexto atual. O Cezinha, a gente não tem essa convicção, galera. A gente não tem. É baseado em achismo, tanto positivo quanto negativo. E a gente precisa dessa amostragem porque ele já mostrou pontos positivos que outros não mostraram. Então, eu acho bem isso. Eu acho que o Cezinha ele precisa participar mais. E é um cara que já mostrou e bem, mas não tem como saber se ele de fato vai ajudar o Botafogo. E com relação a essa amostragem, só para a gente arrematar o assunto e fechar o direto ao ponto, é importante a gente lembrar o seguinte: quando você faz análise de desempenho do jogador, você não considera somente como o cara está treinando. Na análise de desempenho do cara, ela tem que ser baseada, inclusive, naquilo que ele faz, jogando também. E os números do Cezinha, e eu vou até pedir para o Matheus, vamos ver se o Matheus faz um vídeo, tá? Depois, para ele jogar aqui na Rádio Botafogo, para a gente colocar aqui na Rádio Botafogo, vai ser só o Matheus falando só sobre o Cezinha. Eu vou pedir isso para ele, vamos ver se ele faz para a gente. Vocês vão ver que os números do Cezinha não são ruins. Eram números melhores que o do Marcinho, por exemplo. Tá? A questão é, o jogador precisa ser avaliado nos treinos, concordo, tem. É óbvio que tem. É no treino que ele demonstra se ele está brigando ou se ele não está brigando por posição. Mas hoje em dia, a análise de desempenho completa ou global, como o nosso diretor de futebol gosta de dizer, ela tem que levar em consideração também aquilo que o cara faz em campo, minutagem dele em campo. Agora, se o cara não entra em campo, a gente jamais vai saber. Beleza? Então, só para a gente fechar, esse foi o direto ao ponto. Caso Cezinha, ele precisa ser esclarecido, ou para o jogador ser dispensado, ou então para o jogador ser aproveitado, que não pode, para o jogador ficar no limbo, e o Botafogo simplesmente fingir, né, que o jogador não existe. A gente sabe que ele está lá, está recebendo salário. Tá? Só antes de fechar, para eu só dar mais uma contextualização, né, no final das contas. Muita gente levantou a questão, se Cezinha fosse bom, a gente não está nem entrando se ele fosse bom. O Inter não teria liberado. Galera, ele não era jogador do Inter. Ele sempre foi jogador do Três Passos, emprestado ao Inter. Sim. Então, o Inter não conseguiu segurar, muito por conta do pedido ali do empresário dele, se eu não me engano, acho que é o pai, e dele, de não querer mais jogar no Sub-20 após a Copinha, onde ele se destacou e foi campeão. E por isso acabou não renovando com o Inter. Mas o Inter tentou, e se eu não me engano, tem uma porcentagem do passe dele ainda.
Então ele não foi chutado do Inter, não, como muita gente coloca. É isso aí. E na época, o técnico era o Aguirre, tá? Que não quis utilizar o Cezinha porque entendia que o Cezinha precisava fechar o ciclo dele no sub-20. O pai dele, o pai do Cezinha e o próprio Cezinha discordaram, e foi aí que o Botafogo entrou na jogada e teve a possibilidade de contar com o jogador.